Paz do Senhor, meus amados. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Como é bom, né? Podermos estar na casa do Senhor, adorando o seu santo nome. Como é bom ver a mão de Deus agindo no nosso meio. Vamos orar para começar nosso culto. Hoje tivemos esse prelúdio maravilhoso com essa música linda. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus, porque estamos aqui unicamente para falar contigo, para ouvir a tua voz, para crescer no teu conhecimento e na tua graça. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela tua manifestação nesse lugar. Muito obrigado por teu amor derramado aos nossos corações. Pai, eu te peço que o Senhor esteja no nosso meio, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, que nós saiamos daqui diferentes, transformados pela tua palavra, através do poder do Espírito Santo do Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus amados, alguns comunicados. Domingo que vem teremos a nossa ceia. Domingo que vem, então, a ceia. Outra questão. Acabamos de conversar com o professor de jiu-jitsu e eu gostaria de pedir para que a igreja esteja orando por esse projeto. É um projeto que trabalha com crianças, é um projeto da nossa igreja, mas é um projeto onde o Senhor tem que se manifestar na vida dessas crianças. Então, vamos estar orando para que Deus possa intervir e dirigir todas as coisas, para que Ele possa estar operando através desse projeto na nossa igreja, e que essas crianças possam ser alcançadas pelo Senhor e suas famílias transformadas. Então vamos colocar nas mãos do Senhor a vida o nome do nosso professor é professor Rogério. Vamos orar pela vida dele e vamos orar por esse projeto. Outro comunicado muito importante: quarta-feira, 19h30, temos o culto de oração. É um culto onde nós estamos na intimidade, de uma forma mais próxima, estudando a palavra do Senhor, orando e adorando ao Senhor. Então venham. Quem não está tendo a oportunidade de vir às quartas-feiras, venham para que a gente possa estar crescendo juntos. Domingo que vem, temos a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando sobre família. Então, domingo que vem, escola bíblica dominical. Pensando nisso, eu gostaria de pedir aos irmãos que lêssemos Êxodo capítulo 34, versículo 14. Êxodo 34, 14. Próximo. Não, volta um, meu amado. Isso. A palavra do Senhor diz assim, podemos ler todos juntos? Êxodo 34, 14. No nosso slide tem um erro. A palavra nunca está escrita errado, mas não se preocupem com isso, dá para todos entendermos. Podemos ler juntos? Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da vida de cada um de vocês. E por isso é muito importante que a gente reconheça que todas as coisas são dele, por ele e para ele. E eu gostaria de pedir para que a igreja se colocasse em pé e que a gente pudesse adorar o nome do Senhor nesse momento. Adorem buscando a intimidade com o nosso Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
amados, não há outro Deus, não há outro Senhor, não há ninguém que tenha o poder acima da face da terra, dos céus e do mar. Não há ninguém que possa dirigir as nossas vidas. Não há ninguém que possa se manifestar através de nós. Não há ninguém que tenha tido poder sobre a face da morte. Não há ninguém que tenha criado a vida. E por isso não há ninguém comparável a Ele. E há um louvor que diz: incomparável ao nosso Senhor. Um Deus que não habita em tendas, não habita em templos, Ele habita dentro dos nossos corações. Eu gostaria de pedir que toda a igreja adorasse com todo o seu coração, adorasse refletindo verdadeiramente quão Deus Ele é, quão grande Ele é, quão incomparável é o nosso Senhor, que tem cuidado de nós, que nos ama acima de todas as coisas. Vamos adorar? Essa revelada em nós, expressão do seu amor incomparável, Senhor, tu és. A voz ressoa como um trovão e as nuvens são os pós dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. É no perfeito princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do seu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. A igreja pode sentar. Esse louvor, ele é lindo, porque ele fala de um Senhor que é incomparável, que está acima das religiões. Mas a grande pergunta é: será que nós conseguimos viver
um Senhor que está acima de todas as religiões. Quando nós pensamos em Jesus Cristo, nós pensamos num Deus que se fez homem, que veio à terra por amor a nós, para nos salvar e nos dar a vida eterna. Nós pensamos num Senhor que veio para quebrar barreiras, num Senhor que veio para mostrar que não há ninguém como Ele. Mas há um problema. Nós esquecemos muitas das vezes de quem Ele é. Na sua humanidade, Jesus, Ele esteve na terra e Ele foi tentado como nós, para nos dar exemplo. Enquanto Jesus esteve na terra, Ele sofreu como nós sofremos. Enquanto Jesus esteve na terra, Ele sentiu dores como nós sentimos. E a palavra do Senhor, ela é muito linda no sentido de mostrar a humanidade de Jesus Cristo na sua santidade, a sua transcendência em sua imanência. E como é bonito pensar nisso. Eu gostaria que os irmãos abrissem em João capítulo 11, versículo 35. João capítulo 11, versículo 35. Esse versículo é um texto que é um versículo emblemático, porque em todo o Novo Testamento isso só aconteceu 3 vezes. João capítulo 11, versículo 35. Isso. João 11, 35. Podem abrir devagar, sem problemas. Como eu disse no domingo passado, ou retrasado, uma das grandes alegrias que temos aqui em nossa igreja é porque hoje 100% de nós estamos com a Bíblia em papel. E como é maravilhoso ver daqui de cima isso. João 11:35, um versículo muito curto que diz, podemos ler juntos? Jesus chorou. Jesus chorou. Esse texto, ele aparece 3 vezes na palavra do Senhor. O primeiro é aqui, em João capítulo 11. Os outros versículos que vão aparecer são em Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 9, quando Jesus ele está para ser morto e crucificado, e ele chora, pedindo a Deus que se pudesse passar aquele momento dele, porque ele estava angustiado, pensando em todos os nossos pecados que iriam passar na frente dele. Mas ele fala, Senhor, eu vim para cumprir esse propósito. O segundo texto, que fala sobre Jesus chorar, está lá em João, está no livro de Lucas, capítulo 19, que vai falar que Jesus ele chora ao chegar em Jerusalém, e ele olha para Jerusalém e fala, meu Deus, Jerusalém, por que vocês ainda não me aceitaram? E ele fala de uma cidade que seria destruída, uma cidade que passaria por problemas. E Jesus chora. E o terceiro texto está aqui em João capítulo 11. E é muito interessante por que Jesus chora aqui. O que estava acontecendo? Jesus estava caminhando com os seus discípulos e de repente chega a notícia de que um grande amigo de Jesus havia morrido, estava enfermo. E Jesus olha para aquelas pessoas e fala assim, calma, porque essa doença não é para a morte, é para glorificar o nome de Deus. E Jesus continua caminhando. Logo depois, Jesus recebe a notícia de que ele havia morrido. Jesus compadece, mas continua caminhando. 4 dias depois, Jesus chega a Lázaro, seu grande amigo. E quando ele chega a Lázaro, ele encontra 2 irmãs. E as 2 irmãs chegam a ele e falam, Jesus, o senhor chegou muito tarde. Nós te chamamos. Não entendemos por que o senhor não veio. O senhor que era tão amigo. Eu que te conhecia, eu que te servi. E aquelas irmãs se sentem frustradas. Aquelas irmãs não entendem por que Jesus não tinha vindo antes. Parece até com a gente, né?
Muitas das vezes nós oramos, as situações não mudam, e nós olhamos e falamos, mas Jesus, o Senhor não vai me atender? Por que o Senhor não escuta as minhas orações? Por que nesse ponto da minha vida isso não muda? Como eu gostaria que isso fosse diferente? E Jesus continua. E a resposta que Jesus dá para elas é um choro. Porque quando Jesus chega lá, naquela cena, olham para Jesus e falam, mestre, o Senhor chegou tarde demais. Agora, o seu grande amigo morreu. E quem fala isso para ele não é mais as irmãs, não são mais as irmãs, mas são os fariseus. E naquele momento Jesus se compadece. E quais são as 4 razões pelo qual Jesus chorou aqui com Lázaro? A primeira grande razão é porque Jesus olhou e viu uma situação de luto, não em relação à morte de Lázaro, mas luto dos fariseus. Ele sabia que aqueles fariseus, eles não iriam se converter, porque ele sabia que aqueles fariseus iriam persegui-lo e matá-lo. Ele sabia que aqueles fariseus iriam entregá-los e eles não iam entender o amor que Jesus Cristo tinha na vida deles. E Jesus se compadece por isso. E quando nós olhamos para a nossa realidade, será que Jesus ele está se alegrando conosco? Quando ele olha para os nossos corações, o que é que Jesus tem visto? Será que Jesus tem visto verdadeiros adoradores, pessoas que têm se entregues, pessoas que têm deixado o seu eu, pessoas que têm deixado as suas vontades para viver o amor do Senhor em sua plenitude? Hoje, na escola bíblica dominical, nós vimos que um casamento e um lar, a relação do homem com a mulher e a relação com seus filhos, só consegue cumprir os propósitos de Deus, quando nós somos de Deus, quando nós reconhecemos quem nós somos. E aqui nessa mensagem de hoje, será que nós estamos entendendo o que estamos estudando, o que estamos lendo? Será que nós estamos conseguindo verdadeiramente viver os propósitos de Deus? Quando Jesus chora, Ele mostra para nós, meus filhos, eu quero me alegrar com vocês. Eu quero olhar para dentro do coração de vocês e sondar e me achar lá dentro. Verdadeiramente eu quero ver o Espírito Santo de Deus agindo dentro de vocês. Sabe aquele ponto do seu coração que o Senhor não consegue, que você não consegue mexer? Eu quero mexer. Sabe aquele momento do coração de vocês que vocês ainda pensam e falam assim, não, aqui ninguém toca. Aqui eu tenho esse quê de frustração, esse quê de mágoa. E aqui eu não quero que ninguém mexa. E Jesus fala assim, mas é hoje, é aqui que eu quero mexer. Será que temos tido um esvaziamento a ponto de alegrar o coração do nosso Senhor desse jeito? Ou quando Jesus está olhando para a gente, Ele tem chorado porque Ele está falando, como eu queria que meu filho viesse para cá, mas ele não quer. Na prática da sua vida, ele não está deixando, ele não está sendo submisso à minha vontade. Como eu gostaria que ele viesse para a direita, mas ele cisme ir para a esquerda. Será que nós estamos fazendo como os fariseus, lendo a sua palavra, entendendo tudo o que diz a Bíblia, mas não estamos vivendo como Ele quer que a gente viva, em amor, nos rendendo aos seus pés? Será que quando a palavra de Deus nos confronta, nós olhamos para Ele e falamos, Senhor, eu até entendo, mas eu não consigo me entregar de verdade? Será que no nosso dia a dia, as nossas loucuras ou as nossas vontades de querer ser diferente, e o Senhor tem falado, não, mas eu quero assim, porque esse espinho da carne eu não vou tirar, porque é assim que você vai me adorar, é através dessa sua luta que você me reconhece que quão grande eu sou e quão incomparável eu sou. Mas a gente luta com Deus para falar com Ele, Senhor, tira isso de mim. E Jesus está falando, eu não vou tirar. Será que a gente gostaria de estar num estado diferente?
O que é que tem dentro de nós hoje que Jesus precisa limpar e que verdadeiramente a gente precisa deixar Ele tocar? Jesus chora porque vê que os fariseus não deixavam o Espírito Santo de Deus tocar nos seus corações. O segundo ponto pelo qual Jesus chora é porque Jesus ele entende aqui nesse momento que tudo aquilo que aquelas mulheres fizeram, as irmãs dele fizeram, agora elas estavam num momento das suas vidas complicado e estava faltando fé. A humanidade das irmãs de Lázaro tinha vindo com tanta força que elas haviam condenado Jesus. Será que nós estamos condenando Jesus sem perceber? Vocês já pararam para pensar nisso? A Bíblia ela é simples, ela vai falar o seguinte: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Muitas das vezes nós entendemos a Bíblia e guardamos conosco, e ficamos obesos espirituais. Mas quando nós passamos do portão da igreja para fora, nós perdemos a capacidade simples de amar. Olhar as necessidades do nosso próximo. Olhar e entender verdadeiramente para onde está o seu coração e qual a intenção do seu coração. Aquelas mulheres esqueceram por um minuto quem Jesus era. O incomparável. O que nunca chega tarde. O incomparável, aquele que verdadeiramente é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aquelas duas irmãs esqueceram, porque elas estavam num momento de dor, de luta, de tristeza. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, não quer dizer que nós vamos ficar sem dores, sem lutas. Quer dizer que o nosso fardo vai ser suave, porque Ele está conosco. Quando nós estamos em Jesus Cristo, não significa que nós não vamos sofrer. Significa que nós vamos sofrer com Ele, aonde Ele traz o bálsamo na hora que Ele quer, onde Ele traz a cura na hora que Ele quer, onde verdadeiramente Ele cura até o ponto que Ele quer, se Ele quiser. Vamos lembrar de Paulo? Paulo, ele tinha um espinho na carne. Paulo, ele tinha uma forma de ser, mas quando ele foi picado pelo escorpião, ele não teve nada. Por quê? Porque o Senhor quis se manifestar ali naquela picada, mas não quis tirar o espinho da carne. Vamos falar de Pedro. Pedro, quando ele estava caminhando, o que acontecia com ele? Ele era aquele que brigava, que fazia e acontecia. Até o momento que o Senhor chama Pedro e fala assim: meu filho, vem cá. Você me ama? Então cuida das minhas ovelhas, apacenta. Você me ama? E ali naquele interrogatório de 3 perguntas, Pedro ele é transformado. E logo depois da transformação de Pedro, ele passa a ser aquele que vai viver verdadeiramente para o Senhor, a ponto de dar a vida por Ele, não mais brigar, mas dar a sua vida. Mas antes disso ele chega a negar Jesus Cristo. Muitas das vezes nós estamos negando e não estamos percebendo que estamos negando. É muito difícil a gente olhar para dentro de nós e parar para pensar: meu Deus, será que hoje eu fui mais santo do que ontem? Será que verdadeiramente hoje eu li a Tua palavra, eu Te busquei? Será que verdadeiramente hoje eu consegui expressar o Teu amor através do meu olhar, das minhas palavras, do meu toque, do meu sorriso, do meu comportamento, a todos os que me rodearam, dentro da igreja, no meu lar, na rua, no sinal? Será que hoje eu consegui olhar dentro dos olhos? Atualmente nós estamos vivendo uma sociedade onde nós não olhamos mais no olho das pessoas. Quando nós olhamos dentro dos olhos, as pessoas abaixam a cabeça. Por que será? Por que nós temos hoje vergonha ou medo de nos mostrarmos verdadeiramente, nos escancararmos sem medo? Medo de julgamento, medo de condenação. Mas a palavra de Deus diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens, e que nós precisamos amar o nosso próximo como nós nos amamos.
Será que estamos verdadeiramente alegrando o coração do Senhor através dos nossos relacionamentos? Através do nosso coração aberto? Ou nós ainda temos resquícios do velho homem? Do velho homem, não na nossa capacidade de sermos pecadores, porque vamos ser e só seremos perfeitos na glória. Não é disso que eu estou falando. Mas do velho homem, no sentido de que ontem eu pecava aqui. Hoje eu tento não pecar mais do que eu pequei ontem. Esse é o processo de santidade. Essa é a santificação pelo qual nós vamos caminhando. Ou será que nós estamos igual às irmãs de Lázaro, condenando Jesus? Senhor, não adianta mais eu orar por isso. Não adianta mais eu pensar nisso. Quanto tempo eu oro assim? Quanto tempo eu penso nisso? Mas eu não vejo respostas. Eu não vejo resultado. Há quanto tempo, Senhor? E o Senhor está falando, meu filho, sou eu quem cuido de você. Nessa noite, o que o Senhor quer é limpar o nosso coração. Nessa noite, o que o Senhor quer é fazer com que a gente seja puro como Ele é. Transformar de dentro para fora. Um outro aspecto pelo qual o Senhor chorou naquele momento é porque Ele viu a religiosidade daquele povo. O que foi que aquele povo fez? Aquele povo tinha chamado Jesus. Jesus não veio no momento que eles quiseram. Eles pegaram Lázaro, embalsamaram Lázaro, botaram um monte de fita e enterraram Lázaro. E Jesus, quando chega, olha para aquela situação e ele olha, meu Deus, os fariseus não vão me aceitar e não vão entender que eu vim para amar. As irmãs do meu amigo fracassaram na fé, mas esse povo, que eu estou aqui há tanto tempo, ainda não conseguiu me ver. Hoje, chegando aqui, olhamos ali e vimos um monte de criança brincando. Muita gente no pula-pula, nas quadras. E ao perceber aquilo ali, eu olhei e falei, meu Deus, quanta gente precisando reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando Jesus olha para aquela situação, Ele fala, que o Teu nome seja glorificado, meu Pai. Um outro motivo pelo qual Jesus chora é porque Ele vê que o nome do Senhor não está sendo glorificado na face da terra. E a Igreja Batista do Corredor Esportivo, nessa noite, está sendo para ser fortificada na fé, para viver na pureza do Senhor. E mais, para que nós possamos hoje sair daqui, verdadeiramente, quebrando toda e qualquer forma de religiosidade, entendendo que o Senhor age no tempo dEle, para a glória dEle, não é para nossa, é para o poder dEle se manifestar, não é para que a gente apareça. A gente precisa sair daqui nessa noite entendendo, Senhor, eu quero viver os Teus propósitos de verdade na face da terra. Eis-me aqui, Senhor, e me usa de verdade, para que a gente possa sair aos quatro cantos, falar do Seu amor a todos a quem o Senhor enviar. Olha bem o que aconteceu. Vamos pegar nossas Bíblias? João, capítulo 11, versículo 39. Podemos ler? João 11, 39. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Meus amados, confrontar o pecador no seu pecado não é uma tarefa fácil,
Porque não depende da capacidade do homem, depende do poder de Deus se manifestando. O pecado gera morte. Quando nós olhamos a nossa sociedade, olhamos para dentro de nós mesmos, muitas das vezes nós queremos apontar o erro do outro, queremos apontar e olhar os pecadores, mas nós precisamos entender que Jesus Cristo confronta a nossa real condição. Qual é a nossa condição hoje? Quando Jesus fala para eles, tirai a pedra, Jesus está olhando para eles e está falando assim, vocês estão vendo lá, para vocês está morto, mas eu vim para dar vida e vida eterna. O Senhor está olhando para cada um de vocês e está falando, meus filhos, eu quero usar vocês para que vocês levem vida eterna. Para que quando vocês abram a boca de vocês, vocês falem de vida. Para que quando vocês vão a qualquer canto dessa cidade, vocês vão proclamar vida. Mas para isso vocês precisam estar vivos. Será que vocês estão vivos de verdade? Será que nós estamos conseguindo adorar ao Senhor com as nossas entranhas e falar, Senhor, eis-me aqui porque o meu desejo é te adorar? Quer estudando, quer falando, quer comprando alguma coisa no comércio, quer através de projetos na igreja, no serviço. Será que estamos tendo prazer de verdade, um prazer visceral no Senhor? Ou não? Ah, meu tempo já acabou, já passei, agora deixa para os mais novos. Não, isso não é mais para mim. Ah, mas eu fazia isso, agora não. Não, irmãos. Hoje, Jesus quer que a gente tire verdadeiramente a pedra. Tudo aquilo que possa estar servindo de empecilho para que a gente adore de verdade. Vamos parar de olhar as circunstâncias, olhar para dentro de nós, vamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus que verdadeiramente é incomparável. Quando a gente canta incomparável, ele não habita em tendas, é de verdade. Ele habita dentro dos nossos corações. E ele quer fazer, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Além dele nos transformar e querer que a gente seja puros como ele é puro, tenhamos fé, vivamos pela fé. O Senhor Jesus, ele quer que a gente verdadeiramente hoje quebre todo o empecilho que está fazendo com que a gente não adore e não caminhe na sua direção. Precisamos remover as pedras. Quarto aspecto, eu gostaria que os irmãos lessem João, capítulo 11, versículo 43. João 11, 43. E, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Meus amados, além de retirarmos os empecilhos, como numa construção, além de vivermos pela fé, além de sermos puros como o Senhor é puro, o que Ele quer é que a gente saia. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos sair verdadeiramente do que pensamos e do nosso passado. Vamos sair daquilo que acreditamos para viver verdadeiramente o que o Senhor quer que a gente acredite. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós vimos que o grande problema dos relacionamentos dentro das famílias é porque nós deixamos de viver os propósitos de Deus. Os homens e as mulheres passam a pensar em si, não mais em Deus, e adorar a Deus acima de todas as coisas. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Precisamos sair. Por que estamos tão acomodados? Muitos de nós, pandemia serviu para acomodar. Muitos de nós, pandemia serviu para esfriar na fé. Muitos de nós, depois da pandemia, não conseguimos voltar a um ritmo. Muitos de nós pensamos, isso aqui é muito difícil. Irmãos,
Em Jesus Cristo não há barreiras, não há limites. Em Jesus Cristo nós vivemos o incomparável, nós vivemos aquilo que não cabe dentro da nossa mente, nós vivemos o sobrenatural. Ou nós cremos e vivemos para poder cantar, porque vivemos nele, por ele e para ele. Tudo é dele, nada é nosso. Viver pela fé, viver a pureza do Senhor Jesus, viver verdadeiramente, quebrando todas as barreiras no Senhor, e mais, agora viver para fora, não mais em nós, não mais apoiado no outro, mas em Jesus Cristo, que nos impulsiona como uma dinamite para testemunhar o seu amor. Último aspecto, eu gostaria que nós lêssemos João capítulo 11, versículo 44. E eu gostaria que toda a igreja lesse comigo. João 11, 44. Podemos ler juntos? João 11, 44. Vamos lá. Entenderam esse versículo? Estava morto, dentro de um sepulcro, enrolado numa fita, e aí o Senhor vem e fala, tira aí a pedra, agora que vocês vão tirar a pedra, chama ele para fora, e Lázaro sai, andando, ainda morto. Ué, como assim, pastor? Ele ainda estava cheio de fita. O que aquela fita representava? Aquela fita representava o costume do enterro. Ela representava toda a forma de proteger e embalsamar aquela pessoa. Representava toda a forma de religiosidade. O costume daquelas pessoas era esse. Mas se eles chamaram Jesus, se Jesus estava a caminho, por que foi que eles fizeram isso? E quando aquela pessoa sai, que antes estava cheirando mal, agora está vivo. Antes estava com uma pedra, impedindo que saísse, agora está sem pedra. E agora Jesus está quebrando todo o costume. Como assim, pastor? Se eu fizesse uma pergunta nessa noite, para quem está prestando culto conosco pela internet, ou aqui na nossa igreja, o que é que vocês acreditam ser igreja? Muitos de nós teríamos vários conceitos, vários dilemas. Muitos de nós poderíamos falar que igreja é a reunião de pessoas chamadas para fora, para uma assembleia, é a reunião dos santos. Muitos de nós teríamos vários conceitos. Mas essa noite eu quero trazer um princípio para vocês. Igreja é viver Jesus Cristo de verdade. É ter Jesus Cristo como estilo de vida. Qual era o estilo de vida de Jesus Cristo? Não vivo mais eu. Não é para mim, é para o meu Pai. Pai, faça a tua vontade, não a minha. Pai, eu quero amar aqueles que o Senhor trouxeste para mim. Pai, ame-os. Pai, não os deixe sozinhos. Eu vim para dar a minha vida. Esse era o estilo de vida de Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo ia, ele proclamava o reino de Deus. Talvez a gente possa estar pensando assim, não, mas o pastor tem que estar de terno, gravata. Talvez a gente olhe e fale assim, não, mas uma igreja tem que ter ar-condicionado. Talvez a gente pare e pense assim, não, uma igreja ela não pode fazer assim, não pode fazer assado. Uma igreja talvez tenha que ter, hoje está na mídia, na moda, paredes de preto, porque se não tiver parede de preto, não vem jovem para a igreja. Talvez a gente possa estar pensando mil coisas. Nessa noite a gente precisa quebrar isso. Não são as paredes, não é o ar-condicionado, não é o estilo de roupa.
verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio que faz o milagre acontecer. Verdadeiramente é a presença de Jesus nos nossos corações que transforma vidas. É verdadeiramente a palavra que vem dos altos céus, a mão de Jesus Cristo pesando, que faz o milagre acontecer. Será que estamos dispostos a viver hoje na pureza do Senhor? Viver pela fé? Viver verdadeiramente rompendo as barreiras e tirando toda a barreira que temos entre nós e o Senhor Jesus? Será que verdadeiramente hoje, nessa noite, estamos dispostos a quebrar toda a religiosidade para viver o sobrenatural do nosso Senhor? Precisamos refletir sobre isso. E para que a gente reflita, eu quero pedir o apoio do irmão Vinícius. Vem cá, meu amado, de novo, por favor. E eu quero que a gente cante esse louvor incomparável de novo. A igreja sentada como está. Enquanto nós estivermos adorando, eu quero que a igreja esteja em oração, pensando se Jesus tem sido incomparável na vida de vocês. Se a gente tem vivido verdadeiramente esse Jesus que nunca chega atrasado, que não se compara a nada e a ninguém, que não habita aqui nas paredes, mas habita dentro do nosso coração, e que quer transformar a nossa vida, para que a gente transforme vidas. Podemos adorar do fundo do nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso emocional, mas principalmente para agradar o coração do nosso Senhor? Vamos fechar nossos olhos e vamos adorar? Acima de quem? Acima das religiões, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Os teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Isso. Eu queria pedir para que a igreja adorasse nesse momento, do fundo da sua alma. Nós vamos cantar a primeira estrofe, que ela diz assim: tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Podemos adorar bem baixinho, pensando no nosso Senhor e vivendo essa realidade? Vamos adorar? Depois dessa a gente vai para a última estrofe. Não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito,
regiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Ó Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque nessa noite o Senhor falou conosco, meu Deus, que precisamos viver na tua pureza, precisamos viver pela fé, precisamos romper as barreiras, Senhor, precisamos verdadeiramente sair de toda a religiosidade. Ó meu Deus, porque só tu és incomparável, só tu és o Senhor das nossas vidas, só tu és o Deus que tira e que nos move para sairmos para fora e levar o teu amor. Ó meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor não habita aqui dentro do templo, mas o Senhor habita em nossos corações, e nós precisamos apenas nos render a ti. Ó Deus, como precisamos aprender contigo para viver o teu sobrenatural. Como precisamos entender que o Senhor nunca chega atrasado, que o Senhor tem o seu tempo e a sua forma, porque é para o teu nome ser glorificado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações. Pai, eu quero levantar um clamor a ti, Senhor. Limpa, Senhor, limpa as nossas mentes, limpa os nossos corações, limpa o nosso corpo, Senhor, porque verdadeiramente nós queremos agradar o teu coração. Nós não queremos fazer o Senhor chorar quando o Senhor sondar o nosso ser. Pelo contrário, quando o Senhor olhar para dentro de nós, nós queremos ouvir a tua doce voz falando conosco: meu filho amado, em ti eu me comprazo. Ó Pai, o Senhor tem visto quando nós colocamos as nossas cabeças no travesseiro, e o Senhor tem visto o nosso choro, as nossas ansiedades, os nossos deleites, as nossas necessidades. Mas Pai, quando nós colocarmos as nossas cabeças nos travesseiros, enxergue em nós também um verdadeiro adorador. Enxergue em nós, Senhor, um filho teu. Enxergue em nós, Senhor, pessoas que erram, mas que querem acertar porque querem ser submissas à tua vontade. Ó meu Deus, se a morte traga vida, meu Deus, eu não sei o que possa estar passando dentro dos corações aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, que o Senhor está trabalhando e está curando, que o Senhor está falando conosco, que o Senhor verdadeiramente está nos chamando para ti, porque o Senhor nos ama, e o Senhor ama cada um aqui nessa noite. Muito obrigado, porque é o Senhor quem fala, e quando o Senhor fala é porque o Senhor quer cumprir. Muito obrigado, porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Mas Pai, nós não queremos ser enterrados, nós não queremos ficar desamparados ou frustrados, mas nós queremos viver uma vida viva na Tua Palavra, uma vida debaixo do poder do Teu Espírito. Quebra, Senhor, todo tipo de barreira, tira toda pedra, Senhor. Ó, meu Pai,
Fala aos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus. E te agradeço no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Ó, meu Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos aqueles que estão prestando culto através da internet e com toda a Igreja Batista no corredor esportivo. E a igreja diga amém. Meus amados, para finalizarmos esse culto, vamos adorar através desse louvor no nosso pós-lúdio. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Que Deus abençoe a semana de vocês, uma semana nas mãos do Senhor, até a quarta-feira. Deus abençoe, meus amados.